A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, graça, paz, bênção, prosperidade, que Deus abençoe, gratidão, né? Louvando ao Senhor por mais um dia. Vamos apresentar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, meu Deus. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor. Pedimos Tua bênção, Tua graça. Pedimos, Senhor, cobre-nos com sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Também pedimos, Senhor, dirige, Senhor, esse tempo de oração. Que tudo aqui esteja debaixo do Teu controle e do Teu cuidado. Senhor, que nessa noite, Senhor, a Tua mão de poder se estenda sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, desde já consagramos tudo aqui para Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que não pode faltar na nossa vida. Aí, né, tirando Deus, Pai, Filho, né, Espírito Santo, não, né? Tem pessoas, tem família, tem familiares, né? Tem filhos, né? Não são essa classe de pessoa. Mas existe uma classe de pessoa que nós temos que ter. E que quando nós temos essa pessoa junto de nós, com certeza, né? Ali está um reforço em toda a batalha que a gente luta. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Temos duas referências, é curtinha a palavra, mas vamos fazer em duas referências para ficar bem firmado, para que a gente entenda o que representa, né, essa pessoa e quem é esta pessoa. Livro de Isaías 59:16, que diz assim: E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Depois nós vamos dar um pouquinho para diante, né? Lá no livro de Ezequiel 22:30, que diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Glória a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus diz, né, primeira referência, ali no livro de Isaías, né, que ele viu que não havia ninguém. Quer dizer que Deus olhou e ele ficou muito admirado, né, que não havia alguém que estivesse no lugar, numa condição e de interceder. Glória a Deus, estou chamando a brasa para minha sardinha, né? Quer dizer que quando nós temos um intercessor, né? Os olhos do Senhor é sobre o intercessor. Então, onde o intercessor está, né? Ali os olhos, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ver o que é que esse intercessor, o que é que aquela pessoa está orando e está pedindo para que ele responda, para que ele possa agir. Então, primeira referência, Isaías 59 diz, né, que Deus olhou, procurou e me admirou, como se eu dissesse: o quê? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém orando por essa casa, não tem ninguém orando por esta família, não tem ninguém orando por esse lugar, por esta causa, né? Então ele olhou e ficou admirado, porque não tinha ninguém que pudesse, né, estar ali naquele momento, clamando ao Senhor, diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele, pelo seu próprio braço, ele fez, né? Ele trouxe a salvação, fez a sua justiça. Quer dizer, uma coisa que a gente se admira quando a gente olha essa passagem, né, é que Deus, antes de ele fazer, ele se preocupou em buscar um intercessor. Ele foi lá preocupar, como quem dissesse: onde é que está aquele que eu autorizei? Porque onde tiver a oração dele, né, antes de eu agir pela minha vontade, eu vou ver o que ele orou. Mais ou menos isso que Deus fez ali naquele momento, né? Já na referência de Ezequiel, fala que Deus olhou, ele buscou. Né? Eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco. Quer dizer, o cerco, né? Aquela pessoa que fica na volta, aquela pessoa que vai rodeando, aquela que vai vigiando, aquela que vai cuidando, né? E aí depois ele diz, né? Eu busquei por um homem que estivesse fazendo o cerco e que se pudesse colocar na brecha. Quer dizer, na brecha. O que é a brecha, né? A brecha é aquele lugar onde o inimigo entra, né? Sabe aquela brechinha que o inimigo passa ali no meio? Então, a brecha
é considerada, né, o lugar onde o inimigo passa, onde ele tem acesso, onde ele ataca, né, onde ele entra, né, onde está desprotegido. Quer dizer, que o intercessor, né, nessa segunda referência, aos olhos do Senhor faz o cerco e ele se coloca numa brecha, onde o inimigo não possa entrar. Então o intercessor, ele fica como se fosse barrando a entrada do inimigo e ele fica circulando por volta, né? Então, quer dizer, já nessa segunda referência, o Senhor, ele busca o intercessor, não vê que ninguém está ali na brecha fazendo o cerco, não tem ninguém orando, não tem ninguém buscando, não tem ninguém clamando, né? Então ele diz, né, que eu estive olhando para que eu não viesse a destruir. Quer dizer, depois, se nós formos ver um pouquinho mais, né, essa referência, aí ele trouxe uma destruição. Mas se tivesse alguém ali orando por aquela terra, diante de mim, ele diz, né, que estivesse na brecha, diante de mim, por esta terra. Quer dizer, diante de mim, quer dizer, orando, clamando, jejuando, buscando, né, batendo, né, para Deus dar o livramento. Então Deus olhou, não achou ninguém na brecha, no cerco, não tinha intercessor. Deus veio e ali ele fez o juízo, né? Ali realmente ele fez uma destruição. Ao contrário da primeira, a primeira ele deu livramento e a segunda ele fez a destruição. Tanto uma quanto a outra, nos dois casos, né? Deus busca por um intercessor, ele olha pelo intercessor, ele fica admirado se não tem ninguém, ele quer quem esteja no cerco, quem esteja na brecha, quem esteja na oração, quem esteja buscando. Então isso né, é a forma como Deus olha. Então toda pessoa, ela tem que ter um intercessor. Tem que ter um intercessor, dentro da casa tem que ter um intercessor, dentro da família tem que ter um intercessor, dentro do trabalho, dentro da empresa, na vizinhança, no bairro, na nação, no estado. Quer dizer, onde estão os intercessores, os olhos do Senhor, né? Eles atraem os olhos do Senhor. Então a gente vê que tanto uma referência quanto a outra, o Senhor, antes dele agir, ele olha e pergunta, onde está o intercessor? O que ele está orando? O que ele está clamando? Vamos fazer uma historinha mais ou menos assim, que assim dá para ficar bem reforçado, né? É como se no momento em que Deus fosse agir, né? Ali o anjo preparado para vir para a batalha, para a peleja. Aí o Senhor diz, já fizeram toda a preparação? Sim. Aí Deus diz, tem algum intercessor? Tem sim. Tem sim, não pode destruir não. Olha aqui, ó, já orou pela casa, já orou cobrindo com o sangue de Cristo, já orou pela família, já orou pelos filhos, já colocou debaixo do sangue de Cristo o trabalho, a empresa, né, a família. Então quer dizer, naquele momento os céus reconhecem, né, toda a oração do intercessor. Ele é uma pessoa autorizada, habilitada por Deus. É como se ele tivesse, né, uma insígnia, né? Sabe uma insígnia? Aquelas pessoas que são autorizadas, assim, né? É autorizado. Então o intercessor, ele é autorizado por Deus. Ele tem ali um comando, né, diante dos céus, diante das regiões celestiais, né? Então ali é onde que Deus realmente, né, vem colhendo as orações e mediante a oração do intercessor, Deus vai mover. Então a gente vê claramente nessas duas passagens que Deus, ele observa onde tem um intercessor e ele busca primeiro, antes dele fazer, antes dele agir, né, antes de qualquer coisa, ele busca onde está o intercessor. Então o intercessor é aquela pessoa que ora, que se coloca, né, diante de Deus, não pela vida dela, não pela casa, não é por ela, mas propriamente dito pelos outros, né? É aquela pessoa que vai orar pela dor do outro, pela situação do outro, pela doença do outro, pela aquela circunstância, né? Quer dizer, do ambiente, ou de um lugar, ou uma situação de uma pessoa. Então o intercessor é a pessoa que ele se coloca na brecha, ele fica orando, ele fica vigiando, ele fica rodeando em oração. Né? Então quer dizer que o intercessor, né, é como um guarda-chuva, né? A oração do intercessor é um guarda-chuva, onde ele está pelas voltas, né, o cerco está formado. Então muitas vezes, né, a gente pergunta, né, ô Cristina, mas eu conheço uma pessoa que ora, mas eu não gosto daquela pessoa, eu não sei porque eu não posso ouvir a voz daquela pessoa. Eu quero dizer para você, querido, então fique bem atento, porque essa é uma das maneiras mais assim corriqueira que o inimigo usa
para roubar a bênção das pessoas, porque geralmente quando acontece uma situação dessa, é para nós não ouvirmos aquela pessoa, é para nós não darmos atenção para aquela pessoa, naquilo que Deus colocou na vida daquela pessoa para te abençoar, né? Às vezes aquela pessoa está carregando da parte de Deus uma palavra, uma direção, uma revelação para a sua vida. Então o que o inimigo quer? O inimigo não quer que você ouça, porque se você ouvir, se você atentar para aquela oração ou para aquela pessoa, o que vai acontecer? A obra que ele estava preparando contra você vai ser desfeita. A bênção que ele não queria que chegasse vai chegar, né? Mais ou menos assim. Então o intercessor, né? Ele faz o quê? Ele vai desfazendo o projeto do inimigo. Então muitas vezes nós não conseguimos olhar para a cara daquela pessoa, nós não conseguimos ouvir a voz dela. O que é isso, né? Então o que acontece? É porque aquela pessoa, ela está carregando algo de Deus para você, ela está carregando alguma instrução de Deus para você, e o inimigo não quer. Então o inimigo vai lançando seta para desagradar da pessoa, da voz da pessoa, para não ouvir, para não ficar junto, para não ficar no ambiente, né? Para não congregar. Então é uma forma do inimigo fazer realmente um cerco para perder a bênção. Então quer dizer, tem que ter atenção, né? Porque quando acontecer isso, você diz: Satanás, para trás de mim, porque eu quero ouvir o que Deus tem através dessa pessoa. E ali Satanás, ele bate em retirada, né? Quer dizer, então essa situação do intercessor, não é toda pessoa, né? Não é toda pessoa que quer ser intercessor. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um chamado para intercessão e que não quer, justamente porque o intercessor não é por ele, é pelo outro. O intercessor é pela casa do outro, o intercessor pela empresa do outro, intercessor pela vida do outro, né? E quer dizer, por um amor, né? É por um grande amor que a pessoa vai fazer uma entrega, né? É uma dádiva, uma entrega, né? É um amor realmente por vidas e que faz a pessoa interceder. Quer dizer, então quer dizer, ele fica pelas voltas, né? Muitas vezes a gente ora, né? Então quando eu oro, geralmente eu digo, né? Senhor, todo mal que está nas voltas, Senhor, que não possa prosperar. Quer dizer, quem está ouvindo vai dizer o quê, né? Cristina, eu estou na volta, eu estou do lado, eu sou vizinho. Não, o mal que está na volta, meus amados, é o mal que está agindo pelas voltas. Então muitas vezes o guarda-chuvinha do intercessor, ele não é só em cima da cabeça dele, é pela casa, é pelas voltas, é pela vizinhança, né? É pelo bairro, é pela empresa. Então quer dizer que nós temos que realmente atentar, porque muitas vezes o intercessor está orando pelo mal que o Senhor está trazendo, a revelação que está acontecendo lá na casa de um vizinho, lá na diante, lá pelo outro lado, né? E Deus está levantando aquele intercessor para ele clamar, para ele orar pelo mal que está lá na casa do outro, não é nem na casa dele, e ele se coloca na brecha. É interessante porque algum tempo atrás nós vivemos uma experiência dentro na família com uma pessoa, eu vivi, né? Que um parente nosso, né, tinha saído à madrugada e eu dormi. Quando eu dormi, eu acordei com a voz dele me chamando 2, 3 vezes, né? E eu acordei, na hora o Espírito Santo de Deus disse: intercede. E aí eu comecei a orar, e o Espírito Santo de Deus ia trazendo o pensamento, né? O que eu ia orar, e repreendendo, né? Espíritos de acidente, espíritos de morte. E fui orando, e fui batalhando, né? Até que foi indo, acalmei, né? E eu dormi. Chegou no outro dia, né? A esposa dessa pessoa, ela chegou e disse para mim, desse parente meu: olha, a noite passada nós quase morremos tudo na estrada. E se nós morrêssemos, não ia sobrar nem um fio de cabelo, de tão grave que ia ser o acidente. Mas houve um livramento, ela disse, né? E aí depois essa pessoa, né? O marido dessa pessoa chegou e falou: isso aqui é porque nós temos uma pessoa que ora em casa. Glória a Deus por isso, né? Então nós tivemos um livramento na família por quanto deu oração. Esses tempos atrás, eu fiz uma convenção e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi de uma pessoa que ele é muito conhecida na nossa nação e até fora, né? De um homem que ele é um influencer, né? Na área de inteligência emocional. E eu posso falar aqui porque ele já falou nos seus programas, nas suas lives, já falou na conferência, e todo mundo sabe que ele fala abertamente, né? Que ele diz: os meus intercessores, eles comem na mesa comigo. Quer dizer, eles são íntimos comigo, né? Então a gente pergunta, né? Mas ele não é um homem, né, com inteligência emocional que trabalha essa área? Eu digo sim, um homem que tem a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus para instruir sobre inteligência emocional, mas que aprendeu um princípio espiritual de ter um intercessor e de zelar por ele. Então eu quero declarar nessa noite, né, que essa pessoa não pode faltar.
essa pessoa nós temos que ter do nosso lado, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que intercede, aquela que pede por nós, né? Então essa pessoa, né, realmente ela é essencial dentro da nossa casa. Então, a partir de hoje nós já temos uma noção, um pouquinho, né? Porque sobre intercessão abre muita coisa, já tem outro assunto aqui no nosso canal, mas o intercessor, ele se faz necessário, porque é uma força que vem para nós. Muitas vezes nós não estamos vendo, nós não estamos sabendo, mas Deus chama aquele intercessor, aquela pessoa que está orando por nós, que está nos cobrindo, que está fazendo o cerco, né? E ali Deus mostra, Deus revela para nós orarmos e dá o livramento. Então, o intercessor na nossa vida é uma força a mais, uma força de luta, uma força de guerra, e também, né, uma pessoa que é autorizada por Deus para nos auxiliar, vamos dizer isso, mais ou menos isso, para juntar conosco, para a gente ter força para lutar nossas batalhas. Então, quer dizer, aonde tem um intercessor, você zele por ele, né? Porque o profeta e o intercessor, os dois são habilitados na intercessão. Deus olha para a intercessão deles e traz o livramento. Então, quer dizer, que aonde tiver um intercessor, se você tem um intercessor na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, dentro do trabalho, na igreja, né, na sua nação, no seu estado, não importa onde seja, zele por ele, porque onde está o intercessor, ali está os olhos do Senhor, ali o Senhor está com os cuidados em cima daquele intercessor, ouvindo a voz daquele intercessor. Então ali os céus estão abertos sobre aquele lugar, para ouvir a voz do intercessor, e os olhos do Senhor estão ali, porque o Senhor procura onde estão os seus intercessores. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, né, declarando ao Senhor, pedindo ao Senhor, né, que levante intercessores pelas nossas vidas e também intercessores pelas nossas causas, pelas famílias, pelos nossos negócios, pelas nossas empresas, porque nós temos a certeza que onde Deus colocar um intercessor, ali os céus estão abertos, ali os olhos do Senhor estão naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Sim, Senhor. Nessa noite nós bendizemos, nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, meu Deus, pela tua santa palavra, por nos instruir, Senhor, meu Deus. Sim, Senhor, nós pedimos, Senhor, manda os teus intercessores, Senhor. Manda, Senhor, manda os teus intercessores, as pessoas que vão ajuntar conosco, os que vão fazer cerco, os que vão nos cobrir, os que vão interceder pelas nossas causas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que nossos olhos, Senhor, nossos ouvidos estejam abertos, Senhor, meu Deus, para toda súplica, Senhor, para todo pedido, Senhor, meu Deus, que as pessoas têm de clamores, Senhor, de petições, Senhor, de necessidade, para nós nos ajuntarmos com eles na condição de seus intercessores, Pai. Dá-nos um coração, Senhor, meu Deus, de amor, de graça, Senhor, dá um coração receptível, Senhor, para toda pessoa, Senhor, um coração realmente, Senhor, que zela, que geme, que tem, Senhor, uma graça, Senhor, para clamar para os céus se abrirem sobre as vidas que estão necessitando de um socorro, de um alívio, de um cuidado, de uma provisão, em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite, Senhor, tu mande os nossos intercessores, Senhor, os nossos ajudadores, Senhor, do nosso destino, Senhor, aqueles que fazem o cerco, que se colocam na brecha, aqueles que de contínuo, Senhor, estão, Senhor, ali no seu lugar, no seu lugar de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, meu Deus, que a tua graça seja sobre todos os intercessores dessa terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão fazendo o cerco de contínuo, aqueles que todos os dias, Senhor, apresentam diante da face do Senhor a casa, os filhos, a família, o trabalho, Senhor, meu Deus, as pessoas, Senhor, do seu convívio, Senhor, as nossas cidades, as nossas regiões, os nossos bairros, as vizinhanças, Senhor, por toda a volta, Senhor, meu Deus, assim os intercessores, Senhor, a voz dos intercessores que clamam diante da tua face, que tenham resposta, Senhor, para o livramento, para o cuidado e a proteção, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cuida dos seus intercessores, que ali você está cuidando de uma proteção que vem do alto. Ali você está cuidando de uma pessoa que ela é um anjo de Deus para cercar a sua vida, para cuidar da sua casa, da sua família, com orações. Então, olha onde está o seu intercessor, chama ele para pertinho e fica ali unido com ele, cuida dele, zela por ele, porque onde ele estiver, enquanto ele estiver no seu lugar, enquanto ele estiver posicionado na oração, pode ter certeza, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus abençoe.